E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa tecnologia que tá, olha, mudando completamente a nossa ideia de confiança. Tô falando dos smart contracts, ou contratos inteligentes. A promessa deles? Um futuro onde os acordos são automáticos e super seguros. Bora entender como é que isso funciona? Pra gente começar, que tal pensar numa coisa, e se um acordo pudesse se cumprir sozinho? Sem precisar confiar na boa fé da outra parte, sabe? Ou depender de um intermediário que, convenhamos, costuma ser caro e lento. É exatamente esse o problema que os contratos inteligentes resolvem. Eles vieram para acabar com essa burocracia e com a necessidade de ter sempre um terceiro no meio do caminho. A analogia perfeita. E sério, é a melhor forma de entender é pensar numa daquelas máquinas de refrigerante. Pensa bem, você coloca o dinheiro, que é a condição, e a máquina, plim, te entrega o produto, que é a ação. Simples assim. Não tem papo, não tem negociação, não tem desconfiança. É um sistema que já vem com as regras todas programadas e simplesmente funciona. E é aqui que a gente entra no nosso primeiro ponto, o contrato que se executa sozinho. É hora de deixar para trás aquela pilha de papel e as promessas e entrar de vez na era dos acordos que simplesmente se cumprem. Tá, mas afinal, o que é um smart contract? Bom, de forma bem direta, é um programa de computador. Só que ele não fica no seu PC, ele fica armazenado na blockchain, que é tipo um livro de registros digital que ninguém consegue alterar. E a função desse programa é uma só: executar exatamente o que foi combinado, sem tirar nem pôr, assim que as condições acontecem. A frase que resume tudo é: aqui o código é a lei. Pode até parecer mágica, né? Mas na verdade é lógica pura. Vamos ver agora como é que essa mágica acontece. Não é nada de outro mundo, é só uma sequência de passos muito bem amarrada. Funciona basicamente em 3 passos bem simples. Primeiro, as regras do jogo são definidas. Sabe aquele se isso acontecer, então faça aquilo? Isso é transformado em código. Passo 2, a execução é automática. Quando o se acontece lá no mundo real, o contrato dispara a ação que foi combinada. E ele não pede licença para ninguém, ele só faz. E por fim, o passo 3. Tudo fica registrado de forma imutável. O resultado de tudo isso é gravado para sempre na blockchain. Ninguém apaga, ninguém edita. Beleza, a teoria é super interessante, mas e na prática? Onde é que isso já está rolando? Agora a gente vai mudar o foco e ver alguns exemplos do mundo real que mostram como essa tecnologia já está transformando indústrias inteiras. O mercado financeiro, claro, foi um dos primeiros a pular de cabeça nisso. Principalmente no que a gente chama de DeFi, ou finanças descentralizadas. Lá, os smart contracts criam mercados que simplesmente não param. Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, automatizando tudo, empréstimos, seguros e o melhor, sem precisar de um banco ali no meio para dar o ok. Outro setor que está mudando muito com isso é o imobiliário. Imagina só comprar um imóvel com muito menos burocracia de cartório e fechar o negócio em dias, não em meses. É exatamente isso que os smart contracts fazem. Eles liberam o pagamento e transferem a propriedade assim que as condições são cumpridas, tipo a validação de um documento. Tudo automático. E na logística, então? A transparência é o nome do jogo. Um smart contract pode, por exemplo, rastrear um container desde a fábrica até o porto. No momento em que o sistema confirma a entrega, pum, o pagamento para o fornecedor é liberado na hora. Pensa na quantidade de briga e papelada que isso evita. Ok, mas nem tudo são flores, né? Como toda tecnologia nova e poderosa, ela não é perfeita. Para a gente ter uma visão completa, é super importante olhar os dois lados da moeda. Então, vamos dar uma olhada equilibrada nos benefícios e também nas limitações. Do lado positivo, é óbvio. Automação, que diminui custos. Imutabilidade, que dá uma segurança absurda. Velocidade, porque não tem atraso. E rastreabilidade, que facilita muito qualquer auditoria. Mas do outro lado, tem os desafios bem grandes. Por exemplo, o código. Uma vez que ele está na blockchain, já era. Não dá para mudar. Então, se tiver um erro, o erro é permanente. Outro ponto são os oráculos, que são as fontes de dados do mundo real, tipo o preço de uma ação. Se essa fonte falhar ou for manipulada, o contrato vai executar errado. E claro, a parte legal. As leis ainda estão correndo atrás para entender como regular tudo isso. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma reflexão muito maior. O que a gente está vendo é uma mudança fundamental na própria ideia de confiança. A gente está trocando a confiança em pessoas e em instituições pela confiança em protocolos, em código. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. A gente está substituindo a confiança subjetiva por garantias matemáticas. Pensa no poder disso. Em vez de confiar na palavra de alguém, a gente passa a confiar na certeza da matemática. É uma virada de chave gigantesca. E esse novo modelo de confiança só funciona por um motivo. O código é aberto, é transparente.
Qualquer pessoa com conhecimento técnico pode ir lá e verificar as regras. A segurança não vem mais de um cofre trancado, mas sim da exposição total, onde especialistas podem auditar e garantir que tudo é justo e seguro antes mesmo do acordo começar. Então, a grande sacada é a seguinte: smart contracts são muito mais do que só contratos. Eles são a peça fundamental para a gente reinventar sistemas inteiros. E isso deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta para o futuro. Se a confiança, que é a base de quase tudo que a gente faz, pode ser programada, o que mais a gente pode reinventar? Votações, gestão de empresas, identidade digital, o céu é o limite. Bom, pessoal, espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco o poder e o potencial dos smart contracts. Para continuar por dentro de outras tecnologias que estão moldando o nosso futuro, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se o assunto te interessou e você quer ir mais a fundo, o artigo completo que serviu de base para este roteiro está lá no portal Café com Net. O link está aqui na descrição, beleza? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.